Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Aline e sou aqui da Arte em Papel. Trabalho com papelaria personalizada e encadernação. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês mais um pouquinho da minha rotina de encomenda. Agora na parte da manhã, gente, eu vou estar fazendo aqui, já fazendo a produção de adesivos, ó. Eu entrego assim, ó, com meio corte para minha cliente, tá? A encomenda dela é de 300 adesivo, que corresponde a 9 folhas, né? Porque o tamanho do adesivo dela é de 3,5, então cabe 35 na folha e são 9 folhas que eu vou estar fazendo. Vou estar mostrando aqui um pouquinho para vocês da minha rotina de encomenda. Tenho gravado outros vídeos aqui pro canal e eu quero fazer desse canal mais um canal de como mostrar o meu trabalho. Gente, eu sempre fui muito tímida mesmo. Aí há poucos dias eu resolvi querendo gravar minha rotina de encomenda, porque eu sempre gostei de assistir esse tipo de vídeo. Eu acompanho algumas meninas, sempre gostei de assistir esse tipo de vídeo. Aí eu resolvi, por que não criar um canal e mostrar também um pouco da minha rotina de encomenda, assim como eu gosto de assistir, talvez outras pessoas também gostarão de assistir. Então, que eu tava falando pra vocês, sempre tive muita vergonha, sempre fui muito tímida, mas aí a gente vai perdendo a vergonha com o tempo, né? Não é algo muito simples, mas eu percebi que a partir do momento que eu resolvi a gravar meu primeiro vídeo, a gravar os vídeos, hoje em dia eu faço story mostrando meu rosto, que foi coisas que eu sempre tive vergonha, achava que nunca fosse fazer esse tipo de coisa, mas aí eu percebi que o quanto isso me mudou como pessoa. A gente não ter vergonha, a gente se aceitar como a gente é, né? Ficar preocupada com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão pensar da gente. Não. A gente simplesmente tem que fazer aquilo que a gente quer, aquilo que tá no nosso coração, e não se preocupar com o que as pessoas vão pensar, com a opinião das pessoas. Claro que a opinião das pessoas às vezes importa muito, mas a gente fazer aquilo que a gente pensa em fazer. Desde quando eu comecei a trabalhar com papelaria personalizada, eu trabalhava com CLT e mexendo com algumas coisas, eu me vi na papelaria. Só que antes mesmo de eu pedir a demissão do meu serviço, eu conversei com Deus e perguntei, né, conversando com Deus se era da vontade dele de eu trabalhar com isso, que daria tudo certo. E aí aquela vontade de trabalhar com isso foi aumentando, que aí eu fui pedir conta do meu serviço para me dedicar totalmente com a papelaria personalizada. E aí a partir daí tudo foi se encaminhando, tudo foi dando certo, e acredito que será a mesma coisa aqui com o canal, porque da mesma forma que Deus plantou, Ele vai nos ajudar a conseguir. Uma coisa também que eu sempre falo, que assim, se você tem vontade de gravar um vídeo, criar um canal aqui por YouTube, gente, simplesmente liga a câmera e vai. Vai com medo mesmo, vai com medo, tenha fé que tudo vai dar certo. Às vezes a gente fica muito inseguro. Se a gente não tirar o medo da gente, as coisas não vai dar certo. Então a gente tem que ir fazendo, já acreditando que já deu tudo certo, que Deus foi na frente, já preparou o caminho e tá tudo bem. Se não der certo, tá tudo bem. Se você não der conta, tá tudo bem também. A gente tem que aprender a desacelerar um pouco e não deu certo, tá bem, a gente se cobra muito, né? E não precisa se cobrar, a vida não é desse jeito.
Houve algumas mudanças aqui no ateliê também. Eu trabalhava, quando eu iniciei na papelaria personalizada, eu iniciei fazendo o topo de bolo. Na verdade, o que eu queria não era trabalhar com topo de bolo, era fazer lembrancinha personalizada, mas não tinha pedido de lembrancinha, e o pedido que foi aparecendo era de topo de bolo. E é o que eu sempre falo, quando você vai fazer, independente do que você for fazer, se você for lavar um banheiro, que ele seja bem feito, que você lave esse banheiro, que lave ele com amor. Quando a gente coloca amor em tudo que a gente faz, tudo flui melhor. E aí eu comecei a fazer topo de bolo, comecei fazendo uns topos de bolo mais simples. Gente, pra falar um negócio pra vocês, quando eu iniciei na papelaria personalizada, eu tinha uma impressora de cartucho, que era o que a gente tinha. Porque como eu fiz o técnico, então eu precisei comprar uma impressora. Então, eu tinha essa impressora de cartucho. E pesquisando, eu comecei a aprender a mexer no Photoscape, sabe? Sempre fui muito curiosa, sempre quis mexer com essa... Não é que eu sempre quis mexer com essas coisas. Lá no fundo, Deus já sabia que eu iria mexer com essas coisas. Então, eu comecei a mexer no Photoscape, montar uma caixinha, e aí eu imprimia nessa impressora de cartucho. Então, as minhas primeiras encomendas eu fiz com uma impressora de cartucho. Por isso que eu sempre falo, quando você quer começar, você começa com o que você tem. Você não precisa ter uma impressora boa, você não precisa... Claro que isso você vai adquirir com o tempo. Hoje eu vejo assim, que às vezes a gente mesmo, a gente quer começar, quer ter tudo para começar. Não, você não precisa de ter tudo. Você simplesmente precisa ter a força de vontade de começar. Você simplesmente precisa dar o primeiro passo para começar a fazer aquilo. Você não vai precisar ter a melhor impressora, você não vai precisar ter o melhor computador. E muito menos para você começar a gravar, você vai precisar ter o melhor celular. Você vai simplesmente começar com aquilo que você tem. Começa com pouco, começa devagar, mas começa. Somente começa. E aí eu tinha essa impressora de cartucho, comecei a fazer meus primeiros topos, foi com essa impressora de cartucho. E aí eu falei assim, se fluir, eu vou comprar uma impressora. Gente, eu peguei a minha primeira encomenda de topo de bolo, porque eu mandei mensagem pra boleira e falei pra ela que eu trabalhava com isso sem nem mesmo ter começado a ter feito um topo. Simplesmente eu falei pra ela que eu trabalhava com topo de bolo, se ela não me dava a oportunidade de fazer um topo de bolo. E aí ela deu a oportunidade pra mim fazer um topo de bolo. Só que eu não tinha nem a tesoura pra cortar o topo de bolo. Aí eu fui pedir a tesoura pra minha vizinha. Pedi pra ela emprestar, se ela tinha uma tesoura, se ela não me emprestava, ela me emprestou. Gente, eu trabalhei o quê? Mais de um mês com a tesoura da minha vizinha. E aí, foi quando eu comprei a minha primeira tesoura. Aí eu falei assim, gente, eu não posso ficar trabalhando com a tesoura da vizinha, eu vou ter que devolver a tesoura dela, misericórdia. E aí eu fui, comprei uma tesoura pra mim trabalhar, e foi onde eu comprei uma impressora jato de tinta, porque diz que ela gastava menos, essas coisas. Gente, ignora o barulho das crianças, porque aqui é vida real. Eu escolhi trabalhar em casa para trabalhar perto dos meus filhos. Aí vem mais as minhas sobrinhas para brincar com eles, tá? Vai ter barulho, mas isso faz parte da vida. Aí eu fui comprar uma impressora nova e continuei produzindo na tesoura. E quando eu comecei, eu trabalhava no CLT ainda. Então eu comecei a pegar encomenda trabalhando no CLT. Foi quando eu vi foi quando eu pedi a Deus que se desse certo eu ia trabalhar só com isso. E Deus foi tão bom comigo, mas tão bom, que Ele foi abrindo portas. Tipo assim, aí através daquele topo de bolo que eu fiz, já apareceu outra pedindo, indicando, aí foi onde começou o boca a boca. Então aí eu fazia aquele topo de bolo simplesinho, sabe? Que era somente a impressão e corte. Aí eu falei assim, eu vi aqueles topos de bolo mais elaborados, eu falei, não, eu queria fazer um topo desse. Aí conforme eu fui pegando encomenda, eu fui e comprei minha primeira silhuete, que foi uma Portrait 2. Estudei, passei noites
estudando como mexer com ela, porque pra mim poder aprender, aí começar a fazer os primeiros cortes, que às vezes mesmo com ela, não cortava torta, aquela loucura. Eu falei, não, deixa que eu vou continuar na tesoura, que na tesoura é mais rápido. Mas eu falei, não, eu preciso aprender a mexer com essa máquina. Essa máquina não é esse bicho todo, não. Se as pessoas conseguem mexer com essa máquina, por que eu não vou conseguir? E aí foi até que eu aprendi a dominar ela. Ela querendo me dominar e eu dominando ela, mas deu tudo certo. Foi onde que aí eu fui pegando as mais encomendas. Aí um dia eu vendo uma postagem da boleira e eu percebi que o topo ficou pequeno no bolo. Assim, ficou pequeno referente ao tamanho do bolo dela, porque ela tinha feito um bolo grande e o topo não acompanhou o tamanho. Aí eu mandei mensagem pra ela, falei, nossa, parece que o topo ficou pequeno pro bolo, né? Ela falou, eu também achei que ficou um pouco pequeno, mas ele tava lindo. Eu falei, vamos fazer assim. Quando você for fazer um bolo pequeno, você me fala. E quando for para bolo grande, você me fala. Porque antes eu achava que eu pegava as imagens, eu tinha visto um vídeo no YouTube, né? Porque a gente recorre ao YouTube, né? E lá a pessoa tinha falado assim, que você deixa os personagens com 7 centímetros, essas coisas. E aí eu falei assim, eu deixava com 7 centímetros, mas eu percebi que tava ficando pequena para bolo grande. Tipo, 7 centímetros ele fica top para um bolo pequeno. Aí que comecei a fazer? Eu fazia um círculo no estúdio Silhouette. E dentro desse círculo, eu, tipo assim, ela falava, Aline, vai ser um bolo grande. Falei, quanto? Uns 30 centímetros? É, mais ou menos isso. Aí eu ia lá, desenhava o círculo. E aí eu ia montando os personagens em cima desse topo, de acordo. Eu colocava os personagens em cima desse círculo pra mim vendo. Aí foi aonde que eu comecei a perguntar, o teu bolo, porque elas não falam que, meu bolo é de 30 centímetros, meu bolo é de 1 quilo, é pra bolo de 1,5 kg, aí então eu já fui pegando aqui um bolo de 1 quilo, geralmente um bolo de 15 centímetros, um bolo de 2 quilos, é para um aro de 20 centímetros, um bolo de 3 quilos é para um aro de 30 centímetros, e assim foi como eu comecei a montar esses topos de bolo. E aí foi onde começou a dar certo, tipo assim, aí eu fui melhorando, fui estudando mais, fui fazendo topos mais elaborados. E tipo assim, durante todo esse tempo eu fiz e foi aonde eu fui conhecida como a moça do topo de bolo. E depois disso, a partir disso, né, na verdade, que foi aonde que começou a aparecer as lembrancinhas. E aí foi aonde que eu vejo que se eu tivesse esperado aparecer as lembrancinhas para mim começar a trabalhar com isso, poderia ter levado mais tempo. Mas no momento, o que apareceu foi a oportunidade de trabalhar com topo de bolo. Então eu comecei a trabalhar com topo de bolo para hoje eu tomar a decisão de não trabalhar mais com topo de bolo. Porque apesar de ter feito bastante topo, apesar de ter criado uma ótima experiência com topo, ser conhecida como a moça do topo de bolo, eu tenho outros projetos, eu tenho outras... Eu quero ir mais que isso. E aí eu tava percebendo que... Aí eu fui percebendo que eu não queria mais fazer topo de bolo. Toda vez que aparecia um topo de bolo pra mim fazer, eu ficava procrastinando, sabe? Eu não quero fazer esse topo, eu tenho coisa pra fazer, o topo da agora demora muito. E aí eu fui percebendo que eu tava procrastinando com isso. Tipo assim, era uma coisa que eu não tava querendo mais fazer. Aí foi onde que eu tomei a decisão de não fazer mais topo de bolo. Trabalhar somente com as outras coisas. Tipo, sacolinha, sabe? Parte de personalizado mesmo e adesivo, que eu acho. E tipo, parte de encadernação. Gente, eu já trabalhei muito fazendo datas sazonais. Hoje em dia eu não trabalho mais com datas sazonais, exceto Dia dos Professores. Outras datas eu não trabalho mais, porque eu já trabalhei muito fazendo parte de
de Páscoa, essas coisas, sabe? Então, tipo assim, na Páscoa é uma data sazonal que vendia muito. E aí, o que acontecia? Eu ficava, menina, eu passava madrugada, sabe? Pra poder dar conta. Tipo assim, era muita caixa de mini confeiteiro. Porque mini confeiteiro sai muito, sabe? Era uma data que vendia muito. Aí eu fui percebendo que eu já não estava mais dando conta. Então, o que eu fiz? Como eu já tinha as outras encomendas, trabalhar com essas datas estava meio que, não estava batendo. Por isso que hoje em dia eu não trabalho mais com data sazonal. Mas eu comecei fazendo data sazonal. Então, eu, tipo assim, hoje eu escolhi não trabalhar mais com data sazonal. Hoje eu escolhi não trabalhar mais com topo de bolo, mas porque eu já tenho uma boa, sabe, uma boa clientela, uma boa estrutura. Tenho bastante encomenda todo dia, graças a Deus. Tipo, em questão de trabalhar com plataforma, já trabalhei com a Elo7, mas eu vendi pouco por lá. A Shopee eu cheguei até a cadastrar, mas nunca fiz venda por lá por não ter dado uma devida importância por lá. Mas eu vendo bastante aqui só pra minha cidade mesmo, às vezes em cidade vizinha. Mas é isso, gente. Acho que eu já falei demais, né? Então vamos acompanhar a rotina de hoje. Como essa parte do vídeo já gravei, já é outro horário porque eu precisei sair. Então aqueles adesivos que eu mostrei no começo do vídeo já não tem mais, tá? Eu já terminei aquela encomenda e já enviei. Agora na parte da tarde eu vou estar fazendo uma produção de uma etiqueta escolar. Tô fazendo a produção da etiqueta escolar e 2 agendas, porque aqui já é 15:04, já demorei bastante já. Então é o que tem agora no momento pra mim tá fazendo. E é isso, gente. Eu vou montar aqui a arte rapidinho pode dizer, né? Vou montar a arte aqui do kit escolar e já as capas da agenda. E aí eu já mostro a produção pra vocês lá na mesa, tá? Só pra não ficar enrolando muito com o vídeo, pra ele não ficar muito longo. Então, vou montar a arte aqui rapidinho e já eu volto. Gente, vamos embalar comigo esse kit de etiqueta que saiu aqui hoje, ó. O meu kit de etiqueta, ele foi padrão. Já faz 3 anos que eu não tenho um padrão dele. Então, 30 palavras. Vem 8M, 6G e 7PP. Aí o kit ele vai assim, ó. Eu faço ele papel fotográfico 115 gramas. Aqui eu só uso o papel fotográfico da Master Print, tá? Aí vai o chaveirinho, né, de brinde. Aí eu optei por usar esse chaveirinho aqui, porque é mais fácil pra montar. Olha que bonitinho que vai. E o lápis personalizado. Vou montar o lápis aqui pra vocês rapidinho. O lápis eu faço ele com 16,3 de altura, né? Que é a altura do meu lápis. E 3 de largura, pra envolver assim o lápis todo. Meu lápis todo. E eu vou usar esse saquinho aqui, 15 por 20. Mas eu tava usando um outro que era 15 por 35. Mas acabou, aí eu vou usar esse. Então, o kit, acho que vou cortar essa pontinha aqui. Deixa eu só refilar aqui rapidinho. Aí eu refiro no A4 e corto pra ele ficar no tamanho do A5 pra dar certo na minha embalagem. Ah, não vai dar certo nesse daqui também.
pagando o tamanho. Mas tá bom. Aí vai o lapisinho, vidrinho. E o chaveirinho. São 2 chaveiros. No volta às aulas eu tinha cartãozinho, tudo bonitinho, mas já acabaram tudo. Já acabaram tudo já. Os cartãozinhos. Gente, eu esqueci de desligar o ventilador. Que o ventilador ligado fica um barulhão nos vídeos. Eu tinha esquecido. Ó, aí vai os dois chaveirinhos. Aí vou pôr um adesivinho meu aqui. E o lápis. Aqui eu vou cortar o saco aqui, assim, ó. Vou fechar com adesivinho. E colocar dentro da minha sacolinha. Que aí eu comprei esse modelinho aqui de sacolinha. Pra tá colocando as etiquetas. Aqui como o papel ou o saquinho meu já acabou, só pra mim não ter que comprar um saquinho só pra essa encomenda. Aí eu vou colocar aqui meu cartãozinho pra ela me marcar nas redes sociais. E fica assim, gente, ó. Aí essa colinha bem bonitinho. Acho que eu vou passar uma fita aqui assim, ó. Tem que fazer isso, só porque tá... Não vou lá no centro comprar, não. Mas já tá bonitinho. Já dá pra ter uma ótima experiência com a embalagem, já. Agora, gente, eu vou montar a arte das agendas. Eu tive que dar uma saída pra levar meu menino no dentista.